Queridos irmãos, a graça e a paz é motivo de alegria estarmos mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor. E nós vamos estar compartilhando em Mateus, o capítulo 3, somente 2 versículos, e também o capítulo 4, mais 4 versículos. Mas antes de começarmos, eu não me canso de agradecer a Deus pelo milagre que Ele fez em nossas vidas hoje, nos dando o direito de viver. Então, queridos irmãos, nessa madrugada de domingo, nós vamos estar compartilhando a palavra do Senhor, como já disse em Mateus. Vamos estar lendo 2 versículos, no capítulo 3 e no capítulo 4. Vamos estar lendo também 4 versículos para que possamos entender, mas que vocês estejam lendo depois Mateus capítulo 3 e 4, para que você entenda mais a esta mensagem. E que diz a palavra do Senhor, ele fala a respeito do batismo de Jesus, que diz o seguinte: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, queridos irmãos, nós podemos ver também no capítulo 4 que diz o seguinte: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí é bem claro aqui quando ele diz que ele foi para o deserto ali para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites depois que teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, queridos irmãos, nós podemos ver aqui esses dois momentos que a palavra de Deus ele vai estar nos orientando nesse texto, primeiramente a respeito do batismo. Quando diz, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. Então veja, queridos, uma das coisas que nós podemos ver é que Jesus, ele não precisava de ser batizado ali por João Batista. João Batista vivia anunciando sempre ele chega àquele momento. Mas veja o seguinte, o que a gente entende por batismo nas águas é confessar pecado. Qual era o pecado que Jesus tinha? Então, não havia esta necessidade. Mas ele quis mostrar a humildade e que ele veio para cumprir a lei, porque eles viviam na época que era o momento, a lei de Moisés. Quem saísse daquilo estaria, ao contrário, às ordens, estaria blasfemando ali contra Deus. Então, ele veio cumprir. Na humildade, não precisava. E vocês vejam quando ele sai do batismo, no versículo 17, ele diz: e eis que uma voz do céu dizia: este
é o meu filho amado em quem me comprazo. Então veja o seguinte, Deus ali já falava, já mostrava eh, a importância de Jesus, e vocês vejam que o seguinte, no capítulo 4, a gente já vê a respeito da tentação. Então vocês vejam que o primeiro versículo, como já li, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Interessante, queridos irmãos, que o versículo seguinte diz: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites depois que teve fome. Então, queridos irmãos, veja a importância de você estar orando, de você estar jejuando. Jesus vai ali para cumprir assim uma determinação para aquele povo ver que ele não veio para infringir a lei, mas ele veio dentro da lei, se batizando sem haver necessidade, mas mostrava ao povo. E Deus chega e mostra que ali era o Filho, que realmente era Jesus, mostra ali. Mas o texto em si, que eu quero trazer para os ouvintes dessa palavra, e ele diz aqui no capítulo 4, que tem como tema a tentação de Jesus, é que vocês vejam, queridos irmãos, que Jesus, ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites, jejum e oração. Quem veio tentá-lo? Satanás. Então veja a necessidade, nós como cristãos precisamos estar em oração, vigiando, como sempre digo, com vida no altar, sempre preparado para a astúcia do inimigo. Então Satanás ele se aproveita daquele momento. Interessante que o texto ainda diz aqui, o segundo, e tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aí vocês vejam que Jesus, com o poder que ele tinha, Satanás se aproveita. Se aproveita de quê? Daquele momento, ele está com fome. Aí veja o que é que Satanás diz assim, chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Então, veja a astúcia de Satanás. Ele aproveitou o quê? Aproveitou o momento de fome. Ele aproveitou aquele momento para tentar Jesus. Então, queridos irmãos, Satanás, ele está sempre esperando uma oportunidade nossa para agir em nossas vidas. E precisamos estar em oração, precisamos estar preparados espiritualmente. Não é aquele lado, eu sou humano, eu posso viver da carne. Não, você faz parte desse mundo, mas você hoje vive em espírito. Deus te transformou. Tu não é mais homem de viver a carne. Tu pertence a esse mundo, mas não é mais para estar na carne. Aí você veja que ele ainda aproveita no versículo 4 dele diz: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus responde a Satanás dessa maneira. Então, queridos irmãos, temos que entender aqui o que Jesus fala na hora, nessa parte B, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ouvintes, qual é a palavra que sai da boca de Deus? Você já viu algo errado saindo da parte de Deus? Você tem a Bíblia como a palavra de Deus. Então você lê é a palavra de Deus. Então não tem. A Bíblia não leva você para o mau caminho, que é a palavra de Deus que você está lendo.
E o texto ele nos mostra quando ele diz, respondendo disso, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, queridos ouvintes dessa palavra, amigos do Evangelho, para os nossos irmãos em Cristo, precisamos vigiar. Precisamos também jejuar. Precisamos estar atento à astúcia de Satanás. E é isso, não é o fato de você estar dentro da igreja, não é o fato de você fazer parte de uma igreja, de você fazer parte de uma liderança de igreja, de você fazer parte de um grupo de casal. E nós também, que somos pastores, não é o fato de ser pastor que estamos fora desse perigo. Precisamos vigiar, precisamos ter vida no altar. E é importante você viver o que você fala, viver o que você testemunha. É isso que precisamos. Precisamos ter esse cuidado, porque Satanás ele não está dormindo. Então, queridos irmãos, tenha este cuidado. Leia bem o capítulo 4 de Mateus para que você possa entender mais. Você leia também o capítulo 3 na parte de João Batista, quando vai batizar a Jesus, para que você possa entender como você deve viver como cristão. Então, essa é a alerta, essa é a palavra que Deus está trazendo para você. A Bíblia, eu sou apenas um instrumento para estar transmitindo. Se a Bíblia é a palavra de Deus para você, então Ele está falando para você que você não pode, de maneira alguma, você, usando até um termo mais popular, você não pode vacilar, meu irmão. Você não pode, de maneira alguma, cair na investida do inimigo. Ele procura o momento. Vocês vejam que Jesus, todo-poderoso, é mandado para passar o momento dos evangelhos aqui, esses 3 anos, para trazer a palavra e depois morrer na cruz por cada um de nós. Ele jejuma, ele faz o jejum de 40 dias com 40 noites. E Satanás vem na hora que ele está com fome para tentá-lo. E é isso que precisamos estar. Precisamos estar em espírito para que não caímos na cilada do inimigo, na cilada de Satanás. Que essa palavra pode te trazer um alerta. Eu não sei, irmão, qual o momento que você está passando. Eu não sei qual o momento de tristeza que você está passando. Eu não sei o momento de dificuldade que você está passando, mas confie. Confie em Jesus Cristo, que Ele é o nosso advogado. Ele é a solução. E precisamos entender. Você que é líder da igreja, você que é pastor, não podemos descuidar um minuto que Satanás ele vai agir em nossas vidas. Então precisamos viver em espírito, precisamos estar orando. Quanto mais você ora, você fala com Deus. Interessante que Deus é tão importante em nossas vidas e não precisamos marcar a audiência. A hora que você quer falar com Deus, Ele está à disposição. No momento que você quer falar com Ele, Ele te recebe.
Então, procura acreditar. Procura, queridos irmãos, essa tristeza, tira essa tristeza. Tira esse encanto que você tem com as coisas do mundo. E procura se encantar com as coisas de Deus. Que Deus possa estar te abençoando no momento que você estiver ouvindo essa mensagem. Se você estiver passando por esse momento de tristeza, o inimigo, Satanás agindo na tua vida, repreende em nome de Jesus Cristo, que ele vai se afastar de ti. Então, que Deus abençoe a cada um ouvinte dessa palavra. Eu vou estar orando por cada um. Não tivemos domingo passado por motivo superior, mas graças a Deus estou cada dia me recuperando da cirurgia e aparecem algumas coisas e às vezes eu vejo algo que aparece para que eu me lembre que o Senhor está tratando de mim, como também vai tratar de cada um de vocês. Então, que Deus abençoe. Eu vou estar orando, queridos irmãos, neste momento, por cada um de vocês. Nosso Deus e Pai, eu quero nesse momento, mais uma vez, te agradecer pelo milagre que tu tem feito em nossas vidas, nos dando o direito de viver. Senhor, eu entrego em tuas mãos cada ouvinte desta palavra, cada cristão, cada líder da igreja, cada pastor, pastoras, presbíteros, diáconos, liderança de igreja, membros de igreja, amigos de evangelho, aqueles ainda que não aceitaram, eu entrego, Senhor, tudo em tuas mãos. Eu quero, Senhor, neste momento, te pedir, Senhor, por esses países que estão em guerra, Pai. Ucrânia, a Rússia, Palestina, Israel, e agora, Senhor, que está sobressaindo o Irã, Senhor. Ó Pai, traz a paz neste mundo, Senhor, que precisamos viver em comunhão. Eu quero, Pai, nesse momento, entregar em tuas mãos o nosso presidente da nossa nação Brasil. Abençoa, Pai, ele, seus familiares, todos aqueles, Pai, que estão ali na sua secretaria, que estão ali ajudando, Pai, a administrar esse país. Dá discernimento a ele, Pai, tira tudo que desagrada a ti dele, Pai, e que ele possa administrar esta nação conforme a tua vontade. Eu quero, Pai, nesse momento também entregar em tuas mãos a nossa governadora de Pernambuco. Abençoa, Pai, ela, todos os seus familiares, toda a sua liderança, todos aqueles, Pai, que administra com ela este estado de Pernambuco. Também, Pai, tira tudo que desagrada a ti dela, Pai. Derrama bênção sobre ela e que ela possa, Pai, também estar fazendo a administração conforme a tua vontade. Eu quero, Pai, nesse momento entregar em tuas mãos o prefeito da nossa cidade, do Cabo de Santo Agostinho. Abençoa, Pai, ele, todos os seus familiares, a sua secretaria, Pai, cada um daqueles que faz parte, Pai, na ajuda de administrar essa cidade. Senhor, cuida, Pai, do nosso prefeito e que toda a sua liderança possa estar ajudando, Pai, ele a administrar esta cidade do Cabo de Santo Agostinho, aqui de Pernambuco, Pai. Eu também, Pai, neste momento, Pai, entrego todos os seus familiares, Pai, abençoa, tira tudo que desagrada dele a ti, Pai, derrama bênção sobre ele e que ele faça uma liderança conforme a tua vontade.
Eu quero, Pai, nesse momento, entregar em Tuas mãos aquelas famílias que perderam seus entes queridos, Pai. Conforta cada um, abençoa, ser com todas as igrejas, Pai, no modo geral, Senhor, aquelas igrejas, Pai, que falam a Teu respeito, que tem, Pai, a Ti, Senhor, como Todo-Poderoso, aquela que prega amor, carinho, Pai, lealdade a Ti, Senhor, obediência, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa, Pai, todas as igrejas, em nome de Jesus Cristo. Eu quero, Senhor, neste momento, entregar em Tuas mãos a Igreja Batista Enseada dos Corais, Pai. Ali é onde eu sou o pastor, Senhor. Que Tu, Senhor, me consagrasse, ó Pai, ser com o meu ministério, Pai, e com a Tua igreja, Senhor, que Tu passasse sobre a minha responsabilidade. Me dá sabedoria, humildade, e continua, Pai, abençoando. Te agradeço pelo crescimento que a igreja está tendo, Pai. Primeiro espiritualmente, também em números, Pai. Sei com essas famílias que estão chegando, abençoa, Senhor, e podemos estar fazendo a Tua vontade em nome de Jesus Cristo. Sei com todas as EBD, Pai, te entrego amanhã, amanhã não, logo mais às 9 horas, estamos começando ali na Enseadas Corais até às 10h30, e o culto da família, de 17h30 às 19h30, Senhor. Abençoa, Senhor, e tudo que aconteça neste culto seja para a Tua glória e Tua honra. Senhor, mais uma vez, te agradeço pelo milagre que Tu fizeste na vida de cada ouvinte desta palavra, dando, Pai, hoje o direito de viver. Tudo isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.